É, pessoal, finalmente aí a notícia que o torcedor vascaíno tanto esperava, finalmente aconteceu. São Januário está liberado para o torcedor vascaíno ir lá apoiar o Vascão. Está de volta o nosso Caldeirão aí para ajudar o Vasco a ficar na primeira divisão. Vamos falar bastante dessa decisão da justiça que devolveu São Januário ao Vasco. Vamos falar também aqui do jogador do Vasco, Pumita Rodrigues, que pode parar no Palmeiras. Quem sabe também o Marcos Rocha pode parar no Vasco. Também vamos falar de um jogador, ex-jogador do Vasco, que cobra o Vasco na justiça. E também muitas outras coisas, muitas novidades. O vídeo está imperdível hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, o Vasco e o Ministério Público assinaram aí o documento para liberar São Januário. Os torcedores do Vasco finalmente poderão voltar a frequentar São Januário. O Vasco assinou aí nessa quarta-feira o acordo com o Ministério Público aí do Rio de Janeiro, cujo principal efeito é permitir a realização de jogos com o público no nosso estádio. O acordo agora será homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para extinguir o processo movido pelo Ministério Público, de onde saiu a liminar em vigor que impede a presença da torcida nos jogos. A expectativa é de que os portões sejam abertos aí para o próximo jogo do Vasco como mandante no Campeonato Brasileiro, no dia 21 contra o Coritiba. Uma baita notícia aí para todos nós torcedores, né, cara? Muito importante aí o Vasco voltar a jogar em São Januário com apoio da sua torcida, com apoio do torcedor vascaíno, para ajudar o Vascão aí a sair desse atoleiro, sair dessa zona do rebaixamento, para o Vasco ficar na primeira divisão, cara. Que notícia maravilhosa. O Vasco conseguindo aí novamente o direito de ter o seu torcedor em São Januário. E esperamos que dessa vez a justiça não atrapalhe o Vasco nunca mais. Porque o que esses caras fizeram com o Vasco foi um crime, né? A justiça sendo discriminatória com o Vasco. É um absurdo o que aconteceu, né? E agora voltamos aí a ter São Januário com o público e a gente espera que o Vasco tenha casa cheia nesse próximo dia 21 contra o Coritiba em São Januário. Deixa aí nos comentários o que você achou do retorno do Caldeirão. O torcedor vai lotar São Januário. A meta agora é lotar São Januário em todos os jogos do Vasco, cara. O Vasco tem que sair dessa zona e o torcedor do Rio de Janeiro tem que ir lá apoiar o Vascão. Bom, pessoal, o Vasco é disparado o time que mais sofre gols aí ao término do final do primeiro tempo aí no Campeonato Brasileiro, né? O empate contra o Bahia na rodada passada pelo Brasileirão repetiu o roteiro comum no Vasco. Nosso time está sendo a equipe que mais sofreu gols aí ao final do primeiro tempo. Vale ressaltar que o gol que o Ademir fez foi aos 44 minutos da primeira etapa aí naquele jogo contra o Bahia. E o Vasco está com certa folga com o time que mais sofre gols aí dos 40 minutos do primeiro tempo até o intervalo, né? Foram 10 gols sofridos até agora. O Vasco ocupa a primeira posição nesse quesito. O segundo colocado é o Palmeiras, que sofreu 4 gols. E em terceiro, Botafogo, Coritiba e Goiás empatados com 3 gols. A estatística é bem negativa, independentemente do treinador. Isso vem acontecendo já com o Maurício Barbieri, depois também com o técnico William Batista e também agora com o Ramon Dias. Isso aí seria interessante, psicólogos do Vasco, alguém que trabalha aí com o psicológico dos jogadores para eles tentarem ficar mais concentrados nesses minutos finais do primeiro tempo, né? Porque isso aqui pode ser brincadeira, mas é uma estatística que vem ferrando a nossa vida aí no Campeonato Brasileiro, né? Se não tivesse levado aquele golzinho lá contra o Bahia, talvez hoje a gente estaria em uma melhor posição aí no Campeonato Brasileiro. Tomara aí que o Ramon Dias consiga corrigir esses erros defensivos do Vasco para que tenha uma maior concentração dos jogadores, porque agora na reta final do Campeonato Brasileiro não pode vacilar mais. O Vasco tem apenas 17 pontos conquistados, vai ter jogos importantes pela frente e qualquer deslize pode ser fatal. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa estatística aqui, dizendo que o Vasco é o clube que mais leva gols no final do primeiro tempo, nos minutos finais e do primeiro tempo, algo que tem que ser corrigido urgentemente. Já foram emitidos mais de 25 mil ingressos aí para o clássico de sábado às 4 horas da tarde lá no Engenhão, entre Vasco e Fluminense. O torcedor vascaíno promete lotar o Engenhão para apoiar o Vasco aí, rumo a esses 3 pontos importantíssimos aí nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Como a gente vem falando aqui no canal durante a semana, o Vasco terá 90% dos ingressos, o Fluminense ficará com 10%. Diretoria do Vasco fazendo como o Fluminense fez com a gente lá no primeiro turno, né? Tomara que o Vasco consiga vencer esse jogo, tem uma grande expectativa
expectativa que o Payet seja titular e também vamos ter o retorno do Zé Gabriel ao time titular do Vasco. Não vamos ter o Medel, que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bahia, e o Jair, que foi expulso no jogo contra o Bahia também, além, claro, do Gabriel Dias, que está lesionado. Ainda tem algumas dúvidas ainda no time titular do Vasco. As principais dúvidas são aí as entradas do Payet e também do Sebastião. O Payet entraria no lugar do Serginho e o Sebastião entraria no lugar do Gabriel Peck. A tendência é que o Peck seja titular, porque o Vasco, como eu falei aqui, é um time mais reativo, né, cara? E o Fluminense é um time que gosta de ficar com a bola no pé. E o Vasco tem que ter o contra-ataque, tem que ter jogadores de velocidade. E se você joga com o Sebastião Ferreira e com o Verratti, você perde a velocidade do ataque, né? E esperamos aí que o Peck seja titular e quem sabe o Payet também seja titular para municiar o nosso ataque, nosso centroavante Verratti. Deixem nos comentários o que você espera para esse clássico tão importante aí no próximo sábado. Aposentado dos gramados, o atacante Rildo, lembra dele? Espera receber valores atrasados aí do Vasco. O jogador aos 34 anos se aposentou, abandonou o futebol e em entrevista aí ao Globoesporte.com ele falou a respeito aí da sua passagem pelo Vasco e dos valores que o Vasco deve a ele, né? Segundo o próprio jogador, no começo no Vasco foi muito bom, mas depois ele teve uma lesão, teve que fazer uma operação no ombro. Quando voltou, já não estava mais bem aí com o técnico Alberto Valentim, que não deu muitas oportunidades para o jogador na época e ele pediu para sair para Chapecoense. Mas segundo o próprio jogador, no Vasco seria o lugar que ele iria ter o maior salário da sua vida. Somando tudo que o jogador iria receber, giraria em torno de R$185 mil por mês. Mas o jogador revelou que era muito difícil receber no Vasco, apesar de ter gratidão ao clube. Quando ele saiu, fez um acordo que parcelaram em 10 ou 12 vezes e o Vasco não teria pago o jogador nem a primeira parcela. Aí ele teve que entrar na justiça e espera um dia receber os valores aí que ele está cobrando do Vasco. Após sair do Vasco, o jogador rodou bastante, jogou na Avaí, Paysandu e também na Coreia do Sul e vários outros clubes aqui menores no futebol brasileiro, né? Você aí, torcedor, lembrava do Rildo e o jogador cobrando o Vasco aí publicamente. O Vasco até agora não pagou o jogador. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui do interesse do Palmeiras no lateral direito, Pumita Rodrigues. A pedido do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras estaria interessado no nosso lateral uruguai, que estava inclusive servindo a seleção do Uruguai, irá voltar ao Vasco essa semana. O clube paulista está disposto a pagar 3 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais na cotação atual, para contratar o jogador. O jogador que vem sendo reserva no Vasco após a chegada do Ramon Dias. Ele optou em colocar o Robson Bambu, improvisar o Bambu ali jogando de lateral direito, e o Pumita Rodrigues, que já não vivia uma grande fase com a camisa do Vasco, perdeu muito espaço e acabou indo para o banco de reservas. Tem muito torcedor que não entende a ausência do Pumita no time titular, ainda mais para colocar um jogador improvisado, né? Que jogador que não tem um cacuete ali de lateral. Eu acho o Pumita Rodrigues horroroso, mas ele é mais jogador do que o Robson Bambu e no meu time ele seria titular. Por mais que ele tenha grandes defeitos, é um jogador que marca muito mal, erra muitos passes, tem um bom cruzamento, tem um bom apoio, mas também tem várias falhas, né? Mas o meu time, dentro desse elenco do Vasco, ele ainda seria titular. Eu acho que seria mais interessante utilizar ele do que o Robson Bambu, porque no momento de ataque ele dá mais profundidade do que o próprio Robson Bambu, como eu disse, não é lateral direito. Caso o Vasco perca o Pumita Rodrigues para o Palmeiras, pode ser que tenhamos uma possibilidade de contratar o Marcos Rocha, que também está lá no Palmeiras, né? Dias atrás surgiu informações que o Vasco estaria interessado em contratar esse jogador para a próxima temporada. Quando surgiu a informação, ele não iria chegar nessa janela de transferências. O Vasco já tinha encerrado o seu período de negociações. O Paulo Brax já tinha dito que não iria contratar mais ninguém. Aí passou alguns dias, surgiu a informação de que o Vasco estaria disputando a contratação do Marcos Rocha com outros clubes. E poderia ser uma possibilidade para o próximo ano. E para você, torcedor, seria interessante o Vasco mandar o Pumita Rodrigues para o Palmeiras e o Marcos Rocha vir para a Colina? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. E comenta aí se você venderia o Pumita Rodrigues por 16 milhões de reais. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal se você não está inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal.